Seja muito bem-vindo ao ConnectCast. Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos para a gente falar mais uma vez sobre liderança, sobre pessoas, sobre propósito. Então seja bem-vindo e vamos hoje trazer muitos desafios, muitas polêmicas aqui e falar verdadeiras pérolas de sabedoria para que você possa avançar aí na sua liderança, no seu negócio, no seu propósito. Então vamos nessa! Bom, então hoje estamos aqui em mais um ConnectCast, mais um episódio. Esse episódio, sem dúvida, é um dos mais especiais, porque eu estou recebendo dois grandes amigos aqui, né, o Éder Ribeiro, o Adão Lemos. Temos aqui um pastor, né, um cara que já foi um grande líder e é hoje um grande líder do novo movimento. Né, o Éder também, que é pai, que é também um grande líder, um vendedor. Né, então eu vou trazer alguns desafios para eles aqui. Quero fazer um acordo com vocês antes de começar esse episódio, na verdade, que é a gente tirar as nossas máscaras sociais, que é a gente tirar algumas frases prontas. Obviamente a gente às vezes vai trazer alguns aspectos assim, mas que a gente fale com a alma, fale com o coração, fale com o que a gente acredita, porque essa é a nossa premissa, né? É mostrar o que o líder carrega por debaixo da pele, né? Por debaixo da carne dele, nas suas vísceras mesmo. Então, quanto mais vulneráveis a gente for, eu acho que passa a maior verdade, que é o que a gente sente, que é o que a gente vive, né? Então, vou começar pelo Éder, porque a gente está aqui hoje, né, num lugar que eu gosto muito de estar. A gente já transformou a vida de muitas pessoas aqui, com várias mentorias secretas. Inclusive, a gente está nesse novo momento da mentoria secreta, criando esse clube de network aqui em Santa Maria e região, expandindo para trazer novos empresários para cá. E tu, que é uma figura muito importante na minha vida também, né? Hoje eu estava vindo de Uber para cá hoje e o senhor me falou que te conhecia também. Eu falei, bom, o Éder me apresentou para o mercado imobiliário quando eu entrei lá na Cancian e eu falo assim, fiquei famoso no mercado imobiliário por causa tua, né, e claramente da Cancian, mas quero te agradecer por toda a amizade, por toda a honra. Sem dúvida, hoje, as conquistas que eu tenho, eu sempre trago em partes mérito ao pequeno empurrão que tu deu lá no início, que já deve fazer uns 3 anos aí, e acredito que aproveitar muito com honra tudo aquilo que tu vem me proporcionando. E agora, dia 5, a gente também tem mais o Acelera, que tá sendo bem emocionante para mim. Tu já tinha me falado isso, eu tinha visualizado, então dia 5 a gente vai concretizar mais uma visualização que a gente teve junto. E eu queria que tu fizesse as honras da casa aí, nos dissesse como é para ti estar vivendo esse momento da Éder Ribeiro e o Acelera que vem por aí também. Bacana. Bom, muito obrigado pela vinda de vocês aqui, duas pessoas que eu admiro, tenho um carinho e um respeito muito grande e que eu entendo que nas nossas relações há o equilíbrio, é algo que a gente vai falar um pouco mais da nosso bate-papo aqui. Mas eu fico muito feliz de gravar esse podcast aqui na nossa casa, uma casa que nós promovemos e trouxemos para o mercado realmente para receber as pessoas aqui que a gente gosta, que a gente tem um carinho e que admira profissionalmente, pessoalmente, como pais de família, como os empresários e como as pessoas também que têm aqui uma missão comum, que é servir, né? Estamos aqui para servir ao mercado através das nossas ferramentas. Então, muito obrigado pela presença dos amigos. Temos também, então, dia 5 aqui, que faz parte do nosso propósito, que é auxiliar os empresários a se desenvolver através de ferramentas. Então, o Acelera ele foi criado justamente para contribuir com a cidade, uma cidade que já me presenteou com tantas bênçãos, que já me deu os retornos tão magníficos em todas as áreas da minha vida e me conectou com as pessoas que me ajudam muito a me desenvolver e também me auxiliar em todas as áreas. Então, Acelera Santa Maria com a Éder Ribeiro Inteligência Imobiliária, com o apoio do nosso parceiro Bruno também, que vai estar lá falando um pouquinho sobre gestão emocional, o quanto é importante hoje cada vez mais, né? Eu tenho dito muito em rodas de conversas que o saber é intelectual e o fazer é emocional. E às vezes a gente fica praticando só a parte intelectual e não está cuidando das emoções. Eu entendo que é o pilar principal e o que verdadeiramente sustenta para uma jornada promissora. Então, logo mais a gente vai falar em detalhes sobre os assuntos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. É legal. E eu me sinto verdadeiramente em casa, né? Não é só porque a Let's é aqui em cima, mas eu me sinto em casa porque acho que tu também, uma das vezes que veio na mentoria secreta foi aqui, né? E quando tu falou que tinha uma ideia, um novo conceito de imobiliária, eu te provoquei e falei assim, lá vem mais uma imobiliária me dizer que é um novo conceito, né? Então, foi muito legal, acho que a gente conversou e tu falou, não, a gente realmente quer fazer um conceito um pouco diferente, mais pessoal, algo que deixa um pouco de lado só as vendas, mas prioriza os relacionamentos. É por isso que acho que a gente se dá tão bem, que relacionamento vale mais que dinheiro, né? Então, isso é muito legal, abriu espaço, né? Tu nunca me cobrou nada para fazer os eventos aqui, isso gerou muitos negócios, tanto que eu acredito que para ti, entre as pessoas que vieram e para nós também. Então, isso é muito especial, honro você verdadeiramente por isso, né? E Adão, como é estar aqui hoje nessa nova fase?
vamos falar algumas polêmicas aí, sabe que eu não gosto de político, mas estou começando a gostar por causa tua. Então, o que tu tem a dizer essa nova fase, encerrando uma fase lá com a Defesa Civil e agora indo para uma nova fase? O que tu tem a dizer para nós sobre hoje aí? Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, sou grato, né, Bruno, por estar aqui, Éder também, né, estar entre amigos. E segundo, você já falou que nós temos que tirar as máscaras, né? E você que está nos ouvindo, não é fácil tirar as máscaras. A gente está muito acostumado porque a gente está acostumado a ser cobrado. As pessoas esperam muito da gente e cada papel que nós desempenhamos, as pessoas esperam um posicionamento. A grande questão não é o posicionamento, a grande questão é a expectativa que as pessoas têm de nós. E o que estou aprendendo, e cada vez mais, Bruno, principalmente contigo, é que nós temos que ser autênticos. E a autenticidade hoje, para mim, eu não abro mão. Eu vejo como uma grande virtude, até para que a gente possa ser diferenciado dos outros. Ou seja, precisamos mostrar o valor que nós temos e quem realmente nós somos. E essa essência, na verdade, com o tempo acaba se perdendo. E eu posso dizer que com o tempo eu me perdi. Por quê? As pessoas esperam muito da gente, a gente desempenha vários papéis, mas nem sempre nós somos realmente quem nós somos. E por causa dos papéis, e por causa das máscaras, e por causa das expectativas, com o tempo a gente vive uma crise de identidade. Não sabemos mais quem nós somos. E como é bom quando a gente descobre e volta às origens e volta a ser quem Deus nos fez para ser. Isso é libertador. Muito bom, legal, hein? Muito bacana. Eu estou analisando aqui tudo que a gente está falando e eu vejo que essa autenticidade, ela é, para mim, é o carro-chefe do líder. Quando eu fui em São Paulo fazer uma mentoria lá com o Samuel Ferreira, que é responsável pelos segredos da audiência, foi muito legal que eu entendi que o segredo da audiência, ele está na essência de quem emite a mensagem, né? E um líder, ele precisa ter uma causa para ser um líder. Só que as pessoas não gerenciam nem elas mesmas. Então, voltando lá na República de Platão, que Aristóteles desenhou um mundo ideal, né, para a sociedade, ele sempre falava que o homem ele precisa gerenciar a si mesmo, seus vícios, suas emoções, seus medos, né, conseguir dar conta de governar a si mesmo para depois governar sobre outras coisas, sobre todas as outras coisas. Então, a gente entende que um líder começa com ele mesmo, com a sua família, para que não tenha briga com a sua mulher, com seus filhos, para que tenha educação em casa. E depois que ele conseguir fazer isso, ele está apto talvez para começar a liderar 10 pessoas. E assim abrir uma empresa e depois fazer a diferença no mundo, né? Então eu queria começar te perguntando, Era, nesse sentido, eu vejo que tu aposta muito em pessoas. Então qual que é a tua maior decepção com as pessoas hoje à frente da liderança? Eu acho que na verdade a gente vai ficando mais maduro e a gente vai buscando outros entendimentos e isso vai mudando, né? Eu costumo dizer que de tempos em tempos é preciso a gente renovar os nossos acordos e expectativas diante das relações, porque elas mudam, seja na relação pessoal, seja profissional. Então, e quando há essa autenticidade, que eu concordo muito, Adão, com a tua fala, da gente poder realmente baixar a máscara social daquilo que a gente quer vender para a sociedade e ser nós mesmos, de nós nos encontrarmos na nossa essência, que nem tu falou, que aí quando tu falou essência, se reencontrar, na hora eu me relembrei do Reconnect, né? Que é um evento que tem um propósito muito grande de nós nos reencontrarmos, porque quando nós nos descobrimos, sabermos quem a gente para também de criar expectativa no outro, porque sempre que eu crio expectativa em cima de alguém, eu me frustro, porque é natural, as pessoas não estão aqui para fazer tudo que eu acho que elas devem fazer. Cada um sabe onde é que estão as suas verdades, quais são as suas crenças, né? Do momento, porque as crenças elas vão mudando, mas crença é sobre aquilo que eu acredito verdadeiramente, né? Então isso com o nosso autodesenvolvimento eu vou entendendo aquelas que são limitadoras, tem umas que são libertadoras e tem umas que são desenvolvedoras, que nos promovem à próxima fase. Então essa questão da relação, eu cito muito como exemplo, né? A questão da minha experiência de aprender hoje com mais de 400 corretores no mercado imobiliário. Dentro dessa fase de aprendizado, eu tive muitas experiências. Eu tive muitos profissionais que eu incentivei muito para trazer para o mercado e teve N casos onde eu auxiliei financeiramente a comprar um notebook, um celular, pagar o curso do Cresci. E o que ficou para mim de lição? Sempre que eu ajudei e não teve equilíbrio, essa relação não perdurou.
Hoje no mercado em Santa Maria não existe mais nenhum dos profissionais que eu dei alguma coisa. E a maioria dos que estão foi aqueles que houve uma troca. Eu auxiliei a desenvolver, me ajudou a me desenvolver e a gente conseguiu avançar junto. Então, para mim, uma relação de confiança é a que apaira a lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio é da troca, né? Eu te auxilio, tu me auxilia e a gente equilibra essa relação aí. Legal. Desses que tu acredita que tu tirou a maior lição, tem um caso assim que talvez foi um baque para ti, uma decepção? Porque como líder e como empresário eu sempre falo que a maior decepção como empresário é quando eu treinei alguém, dei o meu melhor para aquela pessoa, esperando que ela fosse fazer o mesmo na minha empresa e ela saiu e abriu a empresa dela. Então, tipo, essa foi uma das minhas maiores decepções. Mas eu entendi depois até que aquilo me fortaleceu. Peraí, a pessoa não continuou comigo, mas eu sou capaz de formar um grande líder e eu formei um grande empresário. Foi ali que eu comecei a ver que eu era mentor. Então, tipo, aquela decepção virou uma lição. Então, eu sempre falo que se tu olhar só para o positivo e o negativo das experiências, né, se tu olhar só para o negativo, tu anda com uma perna só. Então, tu tem que olhar para o negativo e para o positivo. E o positivo, às vezes, não é positivo imediatamente, ele é uma lição. Então, tem que andar com as duas pernas, né? Mas o que tu acha que foi, assim, né, nesses anos de experiências já? Teve vários casos, né, de profissionais que a gente serviu, que a gente colocou energia, preparou para o mercado e eles se desenvolveram e entenderam que não era o lugar que nós estávamos conectados ou que queriam desenvolver a sua atividade dentro do seu próprio negócio. No meio do caminho a gente vai entendendo e quando mais eu busco o autoconhecimento, melhor eu consigo lidar com a frustração de entender que ou eu treino ele bem e ele fica um ano comigo produzindo, ou não treino e fico com um mau funcionário por muito tempo mais. Então eu entendo que estou aqui para servir da maneira que eu possa desenvolver alguém que por muitas vezes esteve travado ou não acreditava em si e dando a oportunidade para bater asas e voar. Porque eu percebo cada vez mais que estamos aqui por um propósito muito maior que os CNPJs, que é evoluir a espécie. Como que evoluímos a espécie? Impactando positivamente a vida de mais pessoas possíveis. Então isso quando tu sente a gratidão, e me aconteceu um fato há poucos dias de um profissional muito ligado a mim, que por muito tempo condenava uma relação com o pai, e eu plantei uma sementinha ali dessa conexão. Nós estamos aqui para perdoar. Na verdade, a gente nem tem autonomia para perdoar, né? Mas a gente tem aqui, quando a gente cede o perdão a alguém, na verdade, estamos nos perdoando. Isso é libertador também. Então, há poucos dias ele teve uma reconexão com o pai e foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica. E quando ele me agradeceu, eu me emocionei muito, porque para mim isso é o que faz o maior sentido, honrar o pai e a mãe. Quem não honra pai e mãe não prospera em nenhuma área da vida e vai entrar no emaranhado e não vai conseguir sair e não entende o porquê. Então esse é o princípio milenar e para mim primordial. Honra teu pai e tua mãe acima de qualquer coisa, porque ele sempre vai ser maior do que você. Independente sobre o que você faça tentando equilibrar essa relação com o pai e a mãe, não é suficiente. Porque ele te deu um presente que é divino e que não tem como equilibrar, que é a vida. Então, quando eu vejo as pessoas honrando seus pais e suas mães, assim como eu também me encontrei e pude me permitir fazer isso, entendendo que eu sou muito pequeno para querer ser maior do que a minha mãe e com meu pai, então eu respeito, eu honro fazendo de que maneira? Eu agradeço tudo que você, meu pai e minha mãe fez por mim. Eu sei que vocês fizeram o melhor na condição que vocês tinham. Eu agradeço, mas eu irei fazer um pouco diferente daqui para frente. É a maneira melhor que tem para a gente ter leveza na alma, paz no coração e a gente poder avançar. Então, quando eu contribuo para alguém se desenvolver, essa pessoa sai, se eu entender que é importante para ela e que ela vai estar feliz, eu fico feliz também, porque eu sei que ela, enquanto esteve comigo, teve a troca e assim a gente avança juntos. Legal. Eu acho que assim, acredito, né, que a nossa cultura, ela é um pouco ditatorial nas coisas, né? A gente quer impor para as pessoas quem a gente é naquele momento, né? Eu quero que as pessoas sejam o que eu sou. Então eu falo no livro 50 Passos, até eu tenho um momento que eu falo sobre eu não desejar que o outro seja eu, né? O outro me frustra e, na verdade, várias vezes eu também me frustro. Então quer dizer que nem eu supro as minhas expectativas minhas mesmo. Quem dirá o outro, que é uma outra vida, um outro mundo, né? Então esse é um ponto primordial. E quando eu pude ver naquela pessoa que a minha decepção foi no meio da pandemia, quando eu mais precisava da pessoa, eu entendi, tá, mas não é sobre a outra pessoa, é sobre mim. Eu fiz a minha parte. Eu não faria o que a pessoa fez. Naquele momento que ela mais precisasse, eu retribuiria. Mas esse sou eu. Então ali eu me libertei e peguei a lição, né? Que é, eu posso treinar mais pessoas. Se eu treinei essa, que era talvez uma das pessoas mais desconectadas, eu consegui fazer aquilo, né? Então esse é o ponto. E eu, diante desses obstáculos, que eles vêm em momentos que a gente menos espera,
Quando há esses baques, eu ressignifiquei. Eu entendo quando chega esse momento que vai vir o desafio, as pessoas elas não querem ir no fundo do poço. Só que a maioria delas não sabe que no fundo do poço tem uma mola e tu volta mais forte. Então sempre quando acontece um obstáculo desta maneira, é só um próximo passo, o próximo obstáculo e o próximo degrau que Deus está te proporcionando para te entender que não é aqui, era outro caminho, porque a gente está muito em busca do que a gente projetou, organizou, preparou como empresário. E a gente vai entender que tem uma lei superior que não cabe a nós. A gente aceita, recebe e veste para poder enfrentar, porque lá na frente vai fazer sentido, e sempre faz. Eu não sei se já é comum e aconteceu com vocês, esse tipo de experiência. Parece que tu criou todo um cronograma e no Brasil é muito difícil fazer isso, e depois eu vou cobrar o Adão sobre isso, inclusive, porque as regras do jogo no Brasil mudam a todo momento. Então o empreendedor, o empresário, ele cria um planejamento, só que no Brasil a regra do jogo muda a todo momento, é como se alguém tivesse uma bola, eu sou o dono da regra e eu mudo a qualquer momento e o empresário tem que se adaptar. Então a gente está se adaptando e a gente precisa ser camaleão, sim. Aquela pessoa que diz assim, não, eu sou assim, síndrome da Gabriela, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. São empresas que não estão se adaptando com as mudanças do mercado e através das novas regras impostas, elas estão fragilizando. E a gente precisa muito dessa reconexão. Nesse sentido que tu falou do fundo do poço, né? Eu sempre falo que inteligência emocional não é sobre não cair, né? Mas é o tempo que a gente precisa para levantar. Então, quanto mais adaptabilidade, que é uma coisa que tu falou, que é um soft skill, né? Que eu acho até que nem é soft skill, acho que é human skills. Um ser humano em qualquer área, ele precisa ter adaptabilidade, se adaptar à morte de alguém, à perda de alguém. E o nosso ego, ele precisa ter testado lá no fundo do poço, para ver por que a intenção que nós estávamos comentando antes, por que tu não pode perder. Eu tô mentorando uma grande empresária da cidade e ela trabalha no ramo de odontologia, enfim, uma empresa bem grande mesmo, e aconteceu ela passar por uma situação de traição, uma questão assim. E ela estava com um sentimento de vingança e ela começou a conversar comigo e a gente chegou no lugar, ó, tu vê, né? Deus te testou nesse lugar, tu não tinha sensibilidade para escolher essa relação e tu foi traída. Agora, qual que é o ponto? Carregar aquela relação ali para sempre ou tu aceitar que tu perdeu? Tu perdeu. Não importa se eu fiz errado, não importa se o outro, se eu tive culpa naquela traição ou o outro me traiu. Eu sou uma pessoa que foi traída, ponto. Aceita é isso aqui que tá em jogo, é só isso aqui. Mas agora eu vou me vingar aqui, eu vou cobrar tal coisa do outro por causa disso. Aí tu tá plantando algo ruim. O outro traiu, deixa acabar aqui a história, perdi. Então quando eu aceito que perdi, agora daqui pra frente, se a gente tinha uma sociedade, se a gente era casado, o que for, agora a gente vai analisar, esquece a traição, agora isso é justo, isso é meu, fechou. Mas se eu carregar isso aqui pra cá, eu tô carregando a vingança e Deus tá mostrando pra mim que o meu pecado é a própria punição. Eu estou sendo punido pelos meus próprios pecados. Então quando eu contratava alguém que era porque a pessoa talvez fosse mais frágil, ou porque eu entendi, não, essa pessoa que eu vou conseguir, de fato, talvez controlar mais ela tende a não me enganar. Aí eu pago pelo próprio pecado, aí eu contrato uma pessoa incompetente, porque eu acho que vou equilibrar aquilo ali, e aí eu que mesmo sofro pela minha própria ação. Então por isso que eu não tenho vingança, não tenho ódio no coração, porque a gente paga pelo nosso próprio pecado. Então os fundos dos poços que a gente vai, vem para testar o nosso caráter. E eu acho que imagina quão egocêntrico nós seríamos se a gente nunca fosse no fundo do poço, se a gente nunca perdesse. Então Deus tem a engenharia interior perfeita, né? Mas nessa linha do que a gente está falando, acho que de enfrentar desafios e tudo mais, eu gostaria que tu começasse falando, e já vamos começar do ponto principal, assim, né? Eu já sei da tua história, a gente já está junto há um tempo, né? Na mentoria Morfeu, e agora como amigos, como parceiros também, sobre os maiores desafios que tu enfrentou, principalmente na defesa civil, né? Na liderança, à frente de liderança, e também eu gostaria que tu comentasse um pouco daqueles desafios onde tu teve que realmente ser mais humano do que profissional, enfrentando suicídios, enfrentando relações muito difíceis assim para um homem, para um líder. Queria que tu falasse um pouco desses desafios, principalmente da tua profissão, depois a gente vai comentar sobre outros aspectos também. Eu tenho uma tendência a ser controlador. Então, eu estou agora colocando, né, a minha personalidade. E nesse aspecto de ser controlador, eu acabei me frustrando muito, me decepcionando muito, porque gerava uma expectativa muito alta em relação às pessoas. E também eu tinha essa expectativa porque eu olhava para mim e imaginava, eu faria tal coisa. E esperava aquela atitude, aquele posicionamento das pessoas. E com o tempo a gente vai vendo que as pessoas são diferentes. E nem sempre a atitude delas
era culpa ou responsabilidade delas, era culpa e responsabilidade minha, porque eu não treinei, eu não dei o feedback, eu não disse o que eu estava aguardando, esperando das pessoas. Então, o que está acontecendo ultimamente? Na verdade, a minha mente deu um boom de um tempo para cá. Parece não, realmente foi uma libertação. Eu consegui me libertar de questões do passado que me prendiam e hoje eu consegui acessar a minha essência. Então, hoje eu consigo pensar melhor. Hoje eu consigo ver as coisas melhor, consigo visualizar e olhar para dentro de mim, ver os meus erros, coisas que até um tempo atrás eu tinha muita dificuldade. Eu tinha facilidade de ver os erros dos outros, mas não olhava para os meus. E quando não olhava para os meus, eu não conseguia melhorar, aperfeiçoar, não conseguia corrigir. Então, o desenvolvimento humano e esse trabalho que a gente tem feito, ele tem produzido em mim, primeiramente, essa libertação. E essa libertação hoje eu vejo que ela é fundamental. Né? E entra a Bíblia, né? A Bíblia diz que Jesus veio para trazer liberdade. E essa liberdade em todas as áreas. E que bom quando nós começamos a entender melhor essa liberdade. Primeiro, uma liberdade física, porque quando você está preso, você não consegue nem caminhar, nem pensar direito, você não consegue se conectar com as pessoas, porque você está desconectado de ti e você está desconectado de Deus. Uma liberdade emocional, ou seja, no momento que eu começo a entender e acolher as minhas emoções, nomear, porque até então tinha muitas dúvidas em relação às emoções, a raiva, a ira, o nojo, a frustração, eu não conseguia nomear. Hoje eu consigo nomear, entender, e quando começa a vir a emoção, eu paro, respiro, sinto o ar na ponta do nariz, começo a acolher a emoção, começo a entender, eu sei que está passando, que vou passar, e automaticamente eu tenho essa regulação, porque eu aprendi contigo. Então, isso é libertador. E depois, a libertação espiritual. Puxa vida, quanto tempo a gente anda no piloto automático? Quanto tempo a gente faz as coisas sem pensar? Quanto tempo a gente perdeu de viver uma vida abundante nessa terra? De se conectar com as pessoas, verdadeiramente ver as pessoas. Então hoje, eu sendo liberto de mim mesmo, sendo liberto do passado, dos traumas, aprendi a me conhecer melhor, estou aprendendo a me relacionar melhor com as pessoas, a ficar mais tempo com as pessoas, porque antes eu fugia, antes eu arrumava uma desculpa e eu sempre falava, a minha pilha social está acabando, mas nem sempre era pilha social, na verdade era uma desculpa para não enfrentar, porque eu não sabia enfrentar. Então hoje, graças a Deus, essa libertação pessoal me trouxe muito mais inteligência emocional, de ser um gerente, administrar as emoções, entender e ver os outros também e não me frustrar mais, não dar essa força para as pessoas, tirar minha paz, me trazer ira, como eu às vezes vinha. Não vou dizer que não venha, mas hoje vem, eu entendo que estou irado, entendo que estou decepcionado, e paro, acolho, tenho essa curiosidade e depois eu tenho compaixão de mim mesmo. E aí viramos a página e vamos conversar. E se não for possível conversar naquele momento, eu espero mais um momento apropriado para conversar com as pessoas. Ou seja, a gente se torna uma pessoa melhor. O erro eu vejo como pedagógico. Até um tempo atrás, quando eu errava, eu ficava pé da vida. Eu me indignava comigo, mas como é que eu fui ratear? Como é que eu fui fazer esse erro? Agora não, eu consigo olhar para mim mesmo, acolher também e ter compaixão de mim, e assim eu consigo ter a compaixão dos outros. Então, melhora sensivelmente o relacionamento. Primeiro, eu comigo mesmo, eu com as pessoas que estão ao meu lado e eu com Deus. Então, na verdade, tudo isso vem a ser desenvolvido um relacionamento mais profundo, um relacionamento, uma conexão verdadeira. E isso melhora muito o ambiente
melhora muito a conexão e o relacionamento com as pessoas. E a liderança nem se fala. Por quê? As pessoas esperam de um líder o quê? Alguém que tenha e seja referência. Alguém que vá para frente, alguém que se posicione, alguém que possa ser modelado, que possa ser copiado. E como a gente vai copiar alguém se alguém está confuso? Como vai copiar alguém se esse alguém está usando máscara? E na verdade nem ele mesmo acredita em si, ou não acredita tanto em si. Então na verdade é uma versão bem melhor de nós mesmos. Uma versão, quem sabe, 2.0, 3.0, não sei até onde vai, mas é a nossa melhor versão. E isso é muito bom, porque resgata em nós essa melhor versão. Legal. Agora, vocês falando de emoção, né? Eu me lembro muito dessas últimas semanas ali, que teve a cadeirada do Datena no Pablo Marçal, né? Então, falou-se muito da inteligência emocional. Então, eu criei uma narrativa que eu digo assim, um dos aspectos da inteligência emocional é perceber as minhas emoções e ser responsável por elas. Porque senão eu vou justificar as minhas ações com as minhas emoções. Eu bati porque tu me causou raiva. Eu saí do meu carro no trânsito e chutei o teu carro porque tu cruzou a minha frente. Eu comi a pizza porque, cara, o cheiro estava muito gostoso. É a mesma coisa que um cara dizer que uma mulher passou de saia na frente dele e a culpada é ela por causar tesão nele e ele foi lá e estuprou a mulher. É a mesma coisa. Eu não posso responsabilizar os outros pelas emoções que eu sinto. Você pode me chamar de filha da puta, pode me fazer o que for. Quem é responsável pelas minhas emoções, pela minha interpretação da realidade sou eu. Tá? Minha esposa gritou, eu vou agredir ela. Meu funcionário não fez uma coisa que a gente se comprometeu, eu fico com raiva e bato na mesa e grito com ele. Então, é a mesma coisa do que uma mulher que tá passando lá e o cara diz, mas é que ela também tava com a saia curta e me causou tesão, eu fui lá e estuprei. Então, as pessoas não entendem isso. E isso é primordial para o autoconhecimento, para a gente não responsabilizar o outro. Então, claro, se tem uma pessoa incompetente, a pessoa não está cumprindo com os nossos acordos, eu tenho o poder de demitir aquela pessoa, eu posso controlar isso, né? Eu posso influenciar o trânsito, eu não posso controlar. A pessoa pode até vir atrás de mim, mas eu posso escolher enfrentar aquele cara e brigar, ou aceitar, de repente, eu tô com um maluco ali, é mais fácil eu bater palma ao contrário, como diz o Pablo Marçal, e fingir demência e sair daquilo ali. Então, eu tô comprando uma coisa que vai me fazer mal. O prejuízo já aconteceu. Aí eu vou criar um prejuízo maior ainda, porque não aceito que desperta em mim uma coisa que, na verdade, é eu que não controlo. Então, esse acho que é o ponto maior, né? E quando a gente chegou na mentoria, eu acho que é uma coisa que eu posso ter a liberdade de falar, né? O Adão já estava há 30 anos, acho, na Defesa Civil, né? Carregando emoções, né, de 30 anos nas costas. Então eu desconheço um homem mais forte que tu, porque realmente ver cenas cruéis, situações devastadoras, até a própria questão do Rio Grande do Sul todo, que foi essa calamidade. E eu acho que tu nunca nem levou para casa essas dores, né? Nunca nem levou para tua própria esposa tudo o que tu estava sentindo. Então, eu fico muito honrado de ter sentido as tuas dores contigo e a gente conseguiu, de fato, desaguar muitas delas, que tu deixou elas, de fato, superou e aceitou que pode sentir, que o homem pode chorar, que o homem também tem medo, que nem a gente fala. Então, eu queria que tu falasse um pouco disso, de como que tu conseguiu enfrentar tantas situações, aguentar tanto tempo no osso do peito mesmo, as coisas que tu passou, e pode trazer alguma situação específica, que realmente é uma coisa muito inspiradora, mas libertadora é quando a gente consegue soltar toda aquela dor, todo aquele sentimento que a gente viveu, assim, que possa compartilhar com a gente uma experiência. Com certeza, Bruno. Eu sempre procurei separar, né, os problemas do serviço da casa, até para não estressar, né, a minha família. Mas realmente, quem trabalha na segurança pública, nós temos muitos desafios. Nós juramos dar a vida em prol, em defesa da comunidade, em prol do outro. E eu vou contar uma relacionada à Polícia Rodoviária Federal para começar, porque essa para mim foi uma das cenas mais tocantes, que eu me arrepio todo. Foi comandante por um longo tempo lá. Exatamente, por 11 anos. Eu trabalhei 20 anos na Polícia Rodoviária Federal, onde eu tenho muita alegria, tivemos muitos amigos, mas tem uma cena assim que me marcou muito. Foi de um suicídio, ou do possível suicídio, uma tentativa de suicídio. E como nós estamos agora em Setembro Amarelo, que é de educação, prevenção em relação ao suicídio, né? E suicídio muitas pessoas não querem nem falar, mas é uma realidade que nós temos que trabalhar, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 1.500 suicídios
por mês. Então, assim, a gente precisa realmente buscar, trabalhar e entender as causas. Nós estávamos lá na Polícia Rodoviária Federal, recebemos uma ligação, fomos até a ponte, a Galinha do Diabo, e chegando lá tinha uma pessoa que estava com uma perna do lado da ponte, do outro lado, e ela queria se matar. E quando nós chegamos lá, nós conversamos com ela, tentamos de todas as formas persuadir que ela não pulasse, mas ela estava assim bem focada em pular, a vida dela já não tinha mais sentido. Qual que é o protocolo, assim, naquele momento ali que tu fica sem saída? Qual é a tentativa? O protocolo do policial é sempre tentar dissuadir a pessoa, tentar convencer de não pular. Mas ela estava assim, focada em pular. Nós até abordamos um veículo, paramos o trânsito em algum momento. Eu não fumo, né? Busquei um cigarro lá com o motorista, dei para ele para ver se acalmava um pouco, e naquele momento se acalmou, mas ele estava dissuadido realmente a pular. E interessante que nós já tínhamos conversado, já buscaram também apoio dos bombeiros, e teve um momento que ele falou que ia pular. E naquele momento que ele falou que ele ia pular, eu lembrei do meu juramento, e aquilo foi muito forte. Eu vi como se fosse uma cena passando na minha mente, que eu podia morrer junto com ele, mas eu não ia deixar ele pular. Dentro de mim, a minha alma gritava, dizendo, não deixe ele pular. E eu me via pulando, tentando agarrar ele para tentar evitar, mas com uma possibilidade grande, porque ele era mais forte do que eu, e talvez eu caindo junto, de repente morrendo junto com ele. Então aquela cena que até hoje eu me lembro, isso foi muito forte para mim. E daqui um pouco os bombeiros vieram por trás dele e conseguiram pegar ele. Interessante que nós colocamos na viatura, ele chorou, eu abracei ele naquele momento, levei para o posto, fizemos uma comida, comemos junto, conversamos. E para resumir, hoje ele é um grande empresário de Santa Maria, tem vários funcionários, tem a família constituída. Isso não foi um caso isolado, Bruno. Nós temos assim, de 20 anos de trabalho, aproximadamente umas 1.500 pessoas que nós conseguimos salvar. Algumas pessoas teve reincidência, algumas realmente morreram, mas foi um trabalho muito bacana, muito bonito, de realmente buscar a salvação, buscar que essa pessoa não cometesse suicídio. E a gente tem várias causas de suicídio, principalmente a questão financeira, saúde e relacionamento, quando é masculino. E quando é feminino, mais alto é relacionamentos, ou seja, com o pai, ou com o marido, com o noivo, com o namorado, e assim vai. Então, o que eu vejo assim hoje, né, e ainda mais agora que nós estamos no Setembro Amarelo, né, valorize as pessoas, valorize a vida. Talvez tenha alguns sinais que a pessoa começou a entrar em depressão, a pessoa começa a ir para o quarto, a pessoa não quer mais contato, relacionamento. Busque entrar em contato e entender o coração da pessoa e não minimize o sofrimento dela. Tente ajudá-la. E se tu não conseguir, busque um profissional, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, busque um grupo de apoio, busque uma igreja, busque alguém para poder ajudar, mas não passe sozinho, porque muitas pessoas estão passando por muitas lutas e, infelizmente, às vezes elas acham que a única forma de acabar com o sofrimento é a morte, mas não é a morte. A forma de a gente poder atacar esse sofrimento é estando junto, é pegando na mão, é beijando, abraçando, dizendo que está junto e que essa pessoa vai conseguir passar e vai virar a página, depois vão rir junto, como aconteceu com esse cidadão. E hoje, quando a gente se vê, a gente se beija, a gente se abraça. Nasceu de novo. Nasceu de novo. E ele fala assim, você
foi meu salvador. Eu digo, eu não fui salvador de ninguém, mas eu amei ele a ponto de realmente poder colocar a minha vida em risco. Então esse ponto foi o ponto clímax da minha história. E em relação à defesa civil, né? Quem imaginava que nós poderíamos passar por uma situação tão difícil, caótica, como nós tivemos agora, final de abril, início de maio. A maior catástrofe do Brasil. Nós tivemos aqui uma enchente parecida em 1941, mas essa que foi superior. Em 36 horas, Santa Maria foi a cidade do mundo que mais choveu. Então nós tivemos muitos problemas, muitos danos, inundações, deslizamento, mas assim o que mais me chama a atenção é a capacidade do povo ajudar, a solidariedade do povo, todas as forças vivas, deixar de lado seus egos, fogueira de vaidade e vamos junto salvar vidas. Pessoas que estavam ilhadas, pessoas em cima da teto da sua casa, pessoas em cima de árvores foram salvas, pessoas que a gente não conseguia acessar se não fosse com um helicóptero. E a base aérea de Santa Maria nos ajudou muito. Então eu só tenho que agradecer. Tivemos erros? Tivemos, mas nossos erros foram tão pequenos em relação a tudo que nós fizemos junto. Então juntos nós somos fortes. Juntos conseguimos salvar muitas pessoas. O meu muito obrigado a todos que cooperaram, a todos que se solidarizaram, ou com doações, ou com o serviço, porque nós demos assim um recado muito legal para todo o Brasil. Santa Maria é uma cidade solidária. Muito legal, muito bom. E falando disso, tudo que tu está dizendo, né, de liderança, agora conectando o que tu disse antes, acho que uma habilidade que eu sempre falo que o líder tem que ter é o radar, né? O líder ele tem que sentir cheiro de problema, ele tem que sentir cheiro se alguém, de repente, eu sempre falo que é o farol, né? Eu chego para alguns e falo, teu farol tá baixo hoje? Eu percebo o olhar, né? O corpo fala, então a gente conseguir ter essa capacidade de olhar as pessoas e só o fato da pessoa se sentir olhada e notada, ela entende que tem alguém ali que se importa com ela, além do dinheiro, além do trabalho, como a gente já falou. Então eu sempre falo, teve um caso de uma colaboradora minha que ela machucou o joelho, né? Ela é uma mãe solteira, uma mulher com 2 filhas. Então, acho que a primeira coisa que eu falei que ela, o mínimo que eu podia fazer, independente se ela ficasse recuperando 3 meses ou 3 anos daquela cirurgia, eu ia pagar o valor dela normal. A gente já tinha encerrado a relação de trabalho, tinha acabado a relação com ela, tinha que contratar ela, porque tinha acabado 2 anos de estágio. E então, nem contratei ela ainda, mas me responsabilizei, porque eu acho que é isso que a gente tem que fazer como líder, né? De estar à frente, de estar pensando, de realmente fazer algo por alguém. Porque a gente, como líder, o que a gente mais reclama é que as pessoas não fazem por nós. Mas por que a pessoa vai fazer algo por mim se eu nunca também me expus por ela ou não? De repente eu tenho uma condição um pouco melhor, é mais fácil talvez eu enfrentar os meus medos do que aquela pessoa, né? Então, lembrando disso que você está falando, acho que é esse radar, é saber perceber se a gente tem um colaborador que está doente, que está desmotivado. Esse acho que é a maior habilidade, né? Nem de mover pessoas, mas de perceber o ambiente, né? O líder, ele é que nem uma mulher. Eu falo, se a mulher ela já chega, ela já sabe se a casa está suja, está limpa, se, né, o que tem que melhorar no ambiente, ou um arquiteto, né? Então a gente tem que ter esse olhar assim, né? E o segundo ponto, dentro do que tu está dizendo dessa solidariedade, eu traria para a empresa que eu trabalho em equipe. Então, acho que ninguém constrói nada sozinho, né? A gente precisa de um pai e de uma mãe para nascer, né? A gente precisa de um médico para tirar a gente da barriga. Então, a gente está sempre precisando de alguém. Precisa de um professor para aprender a ler e escrever. A gente precisa de 2 pessoas para nascer e de 4 pessoas para carregar o nosso caixão quando a gente morre. Então, a gente sempre precisa de pessoas. E eu acho que o líder é o que mais se coloca nessa posição de insuficiência, no sentido, cara, eu não consigo sozinho. Por isso que eu estou organizando esse movimento para ser maior do que eu, né? O líder é sempre menor que o movimento, como a gente fala, né? E levando para esse lado, Éder, eu queria que tu trouxesse um pouco do mundo corporativo, porque tu já trabalhou, acho que, nas maiores empresas, enfim, da cidade, já trabalhou em vários lugares e agora lidera uma das maiores também. Eu queria que tu falasse um pouco do que tu acha dessa produtividade tóxica que tu vê nos negócios, que parece que a gente tem que colocar pressão nas pessoas e elas só funcionam sob pressão. E tu foi um dos primeiros que abriu o coração para quando eu falei de mindfulness, quando eu falei de gestão emocional, e tá todo mundo falando em bater meta, mas ninguém tá falando em cuidado emocional, porque o líder ditador, ele fala que cuidado emocional do cara é vitimizar o cara, né? Então, o que tu enxerga desse lugar hoje? Como é que tu lida hoje
Tu não vê que tem muita gente romantizando o burnout, né? A pessoa não dorme direito, não come direito, e isso não, tem que passar por isso. Será que precisa mesmo passar por isso ou tem uma maneira de ter inteligência emocional para lidar melhor com os desafios, né, do mundo corporativo? Eu acho que a minha base de entendimento sobre o assunto, ela está muito na necessidade de curar a minha dor, onde eu também me fragilizei por motivos que foram diversos e que acabaram concebendo na minha barreira, onde eu entendi que eu tinha chegado no momento que eu não sabia mais para onde ir. E aí, onde eu estive mais fragilizado, eu tive que buscar um entendimento, um autoconhecimento para mim poder compreender o que estava acontecendo e poder sair dessa zona, né? Sair desse buraco, digamos assim. E então eu vejo que a gente tem momentos da era que estamos vivendo que para mim são momentos totalmente diversos, assim, ó. Na minha vida pessoal eu tive vários baques e cases que eu poderia trazer aqui para adaptar o quanto eu ressignifiquei a palavra problema e desafio, o quanto eu entendi que isso tinha dois modos de eu lidar, ou que isso me alavancasse ou que isso me travasse. Então, quando eu tive experiência tanto com filho de quase morte, né, eu tive meu filho com parada cardiorrespiratória nos meus braços, ali eu pude chegar mais próximo da morte através do meu maior patrimônio. Então, que não é a ordem natural das coisas, né? Eu abracei mais de 10 pais que perderam seus filhos na UTI em Porto Alegre. E um olhar de um pai que perdeu um filho, isso realmente é um problema. Por que eu ressignifiquei a palavra problema e trouxe para o mundo corporativo? Porque eu entendi que quando tu tem um desafio, nada mais é que a oportunidade de tu aprender a fazer algo que tu ainda não sabe. E quando trata de saúde, esse aí não interessa quanto que tu tem na tua conta. Tu vai fragilizar como qualquer outro ser humano que somos frágeis e somos meros mortais e estamos aqui de passagem. Então, os momentos que tem para mim de mudança, a própria pandemia, que a gente sabe que foi algo, e eu posso dizer com conhecimento de causa, porque no momento que a pandemia estourou no mundo, dia 20 de março de 2020, eu entro numa UTI com meu filho em Porto Alegre. Então, já não bastava uma pandemia, já não bastava um problema cardíaco. Então, eu posso dizer que um conhecimento que a pandemia veio para nos ensinar. A gente entender que o que realmente tem valor são as relações. Não é o que gera financeiramente falando sobre isso, que é importante, é bom, eu amo o dinheiro, eu gosto do dinheiro, ele é importante e quanto mais dinheiro eu fizer, maior a minha oportunidade de transbordar na vida de outras pessoas também. Então, quando tu traz um significado dentro do teu propósito, que você fala muito de propósito, e eu entendo que o nosso propósito, na verdade, ele clarifica no caminho, né? Porque nós, por vezes, achamos que temos um propósito. E aí a vida vai nos conduzindo para lugares que tu vai entendendo que o teu propósito tem que ter uma conexão, que não é sobre o que tu quer. No momento que tu entende qual é a tua missão, aonde é que tu serve melhor, Deus vai te colocar para servir no lugar que tu vai reinar. Então, e nem sempre é aquele que eu decidi ser. Eu nunca pensei em ser corretor de imóveis. Deus me colocou através de uma direção no ambiente que eu tenho a oportunidade de desenvolver e também de trazer um conforto melhor para minha família e as pessoas que estão próximas. Então, para mim, o momento da pandemia ele foi um divisor de águas, onde as pessoas ou entenderam e aprenderam na dor ou no amor. E no amor é muito bom quando a gente aprende, mas na dor é onde dói mais. Dói mais, mas traz as maiores lições. Então, da gente entender que era um momento, sim, do mundo parar e refletir sobre o que realmente está valendo, sobre o que acontece. Vou trazer uma experiência de ontem à noite, quando eu cheguei em casa. Um senhor vinha caminhando do outro lado da rua, eu fui fechar o carro, ele me chamou, estava meio escuro, eu vi que ele atravessou ofegante. Ele vinha com uma bombinha na mão. Ele falou, tudo bem, desculpa incomodar, eu estou vindo lá do Hospital Casa de Saúde, fui lá fazer a minha medicação para HIV e tuberculose. Estou no final do tratamento da tuberculose. E eu tenho 68 anos, aí me contou um pouco da história dele, onde ele trabalhou, a gente conversou, ele me pediu, tu pode me dar um copo d'água? Providenciei um copo d'água para ele, aí quis conversar um pouquinho, porque a sabedoria está em ouvir também as histórias das pessoas que já percorreram um caminho, né? E aí ele me contando que ele trabalhava e aí ele teve teve um acidente de trabalho, colocou a mão numa soda lá, acabou se queimando e tal. E hoje ele é uma pessoa que ele está batalhando, buscando uma alternativa dele conseguir gerar uma renda para ele sobreviver. E ele vinha a pé da casa de saúde, ele ia a pé até a Camobi. Ele não me pediu, mas eu quis disponibilizar um valor para o recurso para ele pegar um ônibus.
E eu tinha perguntado, tu almoçou hoje? Eu tomei café de manhã, isso era 9 horas da noite. Aí eu peguei 2 bananas lá, um pão e dei junto com a água. E ali eu percebi, cara, eu entrei dentro da casa e disse pra minha esposa o quanto, por vezes, a gente é egoísta, né? A gente não agradece por tudo aquilo que a gente já está vivendo e fica muito voltado àquilo que a gente quer viver. Para um pouquinho para refletir. Quando tu abre teus olhos de manhã, quantas pessoas na UTI estão esperando pela oportunidade de abrir os seus olhos por mais dias? E todos os dias quando eu abro de manhã, quando eu olho para o Pai, eu agradeço. Muito obrigado por mais um dia de estar abrindo meus olhos, de tendo a oportunidade de fazer diferente dentro da minha vida social e pessoal e profissional. Então, eu entendo que o emocional hoje, quem não buscar esse autoconhecimento, e cada vez que eu leio, eu busco entendimento, cada vez eu percebo que eu não sei, que eu sei pouco e que eu preciso continuar essa caminhada. Por enquanto a gente estiver respirando, a gente vai precisar estar nos reconectando a todo momento, porque há fatores externos que a todo momento ele vem para nos tirar da rota. Então é importante, primeiramente, antes de eu querer ensinar o outro ou ajudar o outro, eu tenho que me ajudar. Então nunca fez tanto sentido para mim, primeiro eu me amar em primeiro lugar e entender o quanto eu estou sendo ruim para mim mesmo, porque Deus nos dá o livre-arbítrio, tanto em relação ao nosso patrimônio maior, que é a nossa caixa, né, corporal, do que a gente está se alimentando, o que a gente está introduzindo, e quando a gente vê que tem bengalas emocionais que a gente usa de diversas maneiras e a gente percebe que nós estamos fazendo mal para nós mesmos. E depois a gente condena o julgamento, não, ou condena o preço que é a ser pago. Então está na hora de cada vez mais a gente abrir a caixa e parar para refletir. Se eu estou condizente sobre o que eu digo, sobre o que eu faço, porque no meu entendimento e no meu conhecimento existe 3 eus. Aquele que é o meu eu secreto, interior, que só eu conheço. Ali tem maldade, tem amor, tem angústia, tem vaidade, tem ego. E é sobre saber lidar com todas essas emoções para poder transmitir algo que eu não faça mal a alguém, mas que eu também não seja prejudicado. Porque senão eu fico num perâmbulo de eu sou o salvador, eu quero salvar as pessoas, só quero ajudar, ou eu trago a maldade para querer levar vantagem em cima das relações. Então eu entendo que é muito importante eu saber lidar comigo mesmo para me poder servir da melhor maneira, mas que eu busque esse equilíbrio na troca. Quando a gente faz uma relação, seja com um colaborador, não adianta só a empresa servir, dar todas as ferramentas, se não houver, tem a única... O Caio Carneiro fala muito sobre isso, né? A única coisa que eu não consigo fazer por ti é a tua parte. Então essa relação ela tem 50% de caminhada para cada lado, né? Isso serve para lá, para casa, para a esposa, para o filho, pro pai, para a mãe. Então tem que ter essa troca aí para a gente perdurar. Então eu entendo cada vez mais e as pessoas não querem falar sobre emoções. Eu acho que é o verdadeiro momento, que nem nós falamos antes aqui, quando eu entro em vulnerabilidade, que eu preciso entender o meu sofrimento, a minha dor, e preciso buscar o remédio para isso, que é quando eu olho para trás e entendo também o que eu carrego junto, algo que é natural, que vem da ancestralidade também, que são, na verdade, nós somos frutos do pai e da mãe. Então é natural que a gente traga uma bagagem, uma carga também do pai e da mãe. É bacana eu olhar para isso e ver o que tem de algo bom que as pessoas admiram e o que tem ali de algo que eu posso melhorar. Porque tem pontos ali que a gente pode evoluir. E às vezes a gente fica apegado assim, eu não sei porque eu sou autoritário demais, eu não sei porque eu sou centralizador. E aí quando eu olho para trás vejo, opa, mas talvez meu pai e minha mãe tinham um resquício sobre isso também. Será que isso é meu ou isso veio comigo? Então ressignificar. É olhar para isso e entender o que eu posso fazer para melhorar. E ficar atento aos sinais. Porque as pessoas que tu ama, tu tem que ouvir e tu precisa pedir. Como eu posso melhorar? Isso é um feed forward, né? Que é diferente do feedback. Feedback a gente vai falar sobre o que foi feito, que a gente considera errado ou que não nos satisfez e dar um feedback para melhorar. O feed forward a gente só fala sobre como eu posso melhorar. E eu vejo que isso em todas as relações eles são importantes, da gente falar sobre isso. Na nossa relação, como dá para melhorar? Como a gente pode melhorar? E como é bom quando a gente se coloca nessa condição, né? Eu tive um feed forward de um amigo ontem sobre um vídeo que eu postei. Ele me falou, ele pontuou, ele é uma autoridade no assunto, ele pontuou algumas coisas para mim melhorar. Eu fiquei extremamente feliz e disse para ele, muito obrigado por ter colocado tempo e energia para me trazer algo que vai me ajudar a avançar num assunto que não é minha especialidade. E eu agradeci ele, naquele momento ele pensou, será que o Éder se ofendeu com o que eu disse? Não, eu fiquei grato de verdade, porque eu não quero ser bom em tudo. Eu entendo, e o Roberto Justo já falava, contrate pessoas que são melhores do que você em outras áreas.
Então eu dou muita carta branca aqui para o meu time de gestão, porque eles são muito melhores do que eu no que eles fazem. Então deixa eu ficar no meu core business, naquilo que é a minha natureza, que eu gosto de fazer, que é as relações, a comunicação, o falar sobre expansão de projetos, que é o que me aguça mais, e deixa eles cuidar do nosso projeto. Então acho que isso está muito atrelado a gente entender que a gente é frágil sim, e que a gente tem que se colocar na vulnerabilidade e entender, eu não sou bom nisso, tem pessoas melhor do que eu e eu quero aprender com essas pessoas sobre isso. E tu sabe que eu acho que não tem no vocabulário do líder hoje, do empresário, eu tenho buscado muita atualização, né? Eu sou formado pelo Instituto Brasileiro de Neurociência e Neuroliderança. Então lá a gente fala do feed forward, né? Que é o que tu está falando, né? Tem o feedback e o feed forward. Daí na Bíblia diz, né, que Deus não trabalha com críticas, ele trabalha com futuros, com promessas. Então, se a pessoa errou, e eu estava trazendo essa questão do burnout, que eu acho que é muito importante, porque tem muita gente em burnout hoje nas empresas, eu vejo que o maior indicador de burnout hoje não é a depressão, não é a tristeza, é a alta performance. Aquele cara que está em alta performance, está vendendo muito, está gerando resultado, a tendência é que ele tenha uma queda, porque se manter no topo é muito difícil. E o preço que a gente paga, às vezes, é muito alto. Então, será que não vai melhor eu vender constantemente o ano todo do que eu botar uma pressão para vender muito e depois cair? É aqui que é a minha questão com o que a gente está falando. Para não romantizar o negócio. Não, cara, tem que pagar o preço, vamos lá, tem que fazer. Mas qual é o preço que está sendo pago? E qual o resultado que está sendo gerado? Porque nem sempre está sendo gerado, né? Então, esse feed forward é olhar para a pessoa e realmente dizer, olha, se fosse tu aqui, eu vi o vídeo, né? Eu ia ter falado do vídeo, né? Eu acho que tu tinha que tomar cuidado para não ficar com o microfone muito perto, porque a voz vai ficar muito alta e vai dar uma distorção no áudio, mas é um feed forward para que no próximo tu fala, parabéns pela tua atitude de fazer o vídeo. Tô falando o futuro, que eu acho que é o que vai ficar melhor ainda. Mas a ideia é aquela, né? Quem é humilde não se ofende. Então, a visão de como o líder lidera, eu acho que é o que a gente está buscando extrair aqui, né? Então, eu te pergunto nesse sentido, assim, como que tu lida, assim, quando a pessoa talvez não está gerando resultado, ela está abalada? Tu acha que é na pressão? É botar mais pressão ainda? É acolher? Tu fica com medo da pessoa se vitimizar? Qual que é a tua visão, assim? Eu tive um encontro alguns meses atrás com um grande empresário a nível nacional no estado de Santa Catarina. Ele me trouxe um relato em relação a como que ele toma decisões na empresa dele em relação a essa parceria de troca. Porque às vezes o funcionário ele vem para uma conversa com um diretor e diz o seguinte, eu acho que eu mereço um aumento. E aí tu, naturalmente, né, não, que legal, que bacana, tu tem essa percepção, mas qual o motivo que tu entende nisso, né? Não, acho que eu estou fazendo um bom trabalho. E aí entra na questão do equilíbrio da relação, né? Mas em algum momento eu te contratei para fazer um mau trabalho, então acho que o fazer um bom trabalho é o combinado, né? O mínimo, né? Mas agora, quando tu gera uma conexão que diz, eu estou fazendo mais do que a gente combinou, eu acho que dá para a gente repensar sobre isso. Eu acho que todo empresário gostaria de ter pessoas que queiram negociar questão salarial em base de contribuição. Olha, a gente combinou isso, eu estou te entregando isso, acho que dá para a gente conversar sobre remuneração. Fantástico. Acho que isso sim tem indicadores. Indicadores, exatamente. Mas esse empresário, ele me trouxe um relato assim, quando um colaborador não está atingindo o resultado. E hoje a gente percebe cada vez mais que as pessoas têm dificuldade de tomar decisões, inclusive quando essas ações estão fazendo mal para si mesmo. Aí o que ele falou? Ele toma uma decisão de salvar a pessoa cortando o oxigênio dela. Como que no mundo dos negócios você corta o oxigênio? Abrindo mão do serviço dela junto à sua empresa. Porque por vezes as pessoas não conseguem tomar essa decisão de pedir para sair. Ela está no emaranhado, ela está confortável, mas numa situação crítica e ela não consegue tomar uma decisão. E eu acho que isso, às vezes, nós, quanto empreendedores, e quando a gente tem um coração que aguça muito e pulsa muito, a gente tem que tomar muito cuidado o quanto a gente está ajudando realmente a pessoa. Porque eu entendi, quando ele me trouxe isso, que por vezes cortar o oxigênio da pessoa, que volto a dizer que é abrir mão do serviço dela naquele momento da empresa, é realmente ajudar. E às vezes a gente acha que tem que contribuir socialmente para tudo. E eu acho que contribuir socialmente é ajudar a pessoa a ter um nível de visão que ela não está conseguindo ter sozinha, aquilo já não faz mais sentido para ela. Então eu considero que é uma bênção tu chegar e ter uma conversa e dizer, não está bom para você, não está bom para nós, eu acho que é muito importante você respirar um ar novo. E eu vou cortar o teu oxigênio aqui, sim, da palavra que ele usa, né, para citar esse exemplo aqui, a pessoa aflora e consegue fluir. Então eu vejo que nessa relação comercial a gente precisa sim conversar, porque eu volto a dizer, comentei agora há pouco, né, sobre a questão do intelectual e emocional, é que nem a gente cobrar de um vendedor que ele tem que fazer X
vendas no mês ou tem que vender X mil reais. Eu entendo e aprendi muito no G4 Educação em São Paulo que a meta não é sobre números, a meta é sobre esforço. O que depende de mim para gerar um resultado? Então a minha meta não é sobre vender 5 imóveis, é sobre ações que eu preciso fazer para conseguir vender 5 imóveis. 5 imóveis é o objetivo. Exatamente. A meta é o que você tem que fazer. Exato. É a mesma coisa eu te dar... Daí qual é a chance de eu alcançar a venda de 5 imóveis? Daí entra um funil de vendas, que as técnicas de venda ensinam muito. Quanto mais pessoas eu conversar e me conectar, maior a oportunidade de eu ter um funil qualificado. É a mesma coisa que eu dar uma bola de basquete pro Adão e dizer para ele, tu tem uma chance de fazer a cesta. Se isso é fácil ou é difícil? É desafiador. E se eu te der uma bola e te dar 5 chances para fazer a cesta? Opa, ficou mais fácil. E se eu te der 50 chances para fazer uma cesta? Opa! Então, na verdade, para ser um bom vendedor, tu precisa falar com mais pessoas. Tu não precisa vender para todo mundo, nem deve. Também. Exatamente. E então, venda é conexão, venda é relacionamento. Quem está focado na venda não perdura, porque não gera valor, não conecta. E hoje nós quanto consumidores, a gente está cansado de vendedor. Ninguém gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Então, tu tem 2 maneiras de ter resultado no mercado das vendas. Ou tu domina o assunto que tu transmite, ou tu é o cara que mais oferece. São as 2 maneiras. Mas o consumidor hoje ele paga pelo aquilo que eu sei. Se eu não soubesse, ele não me pagaria. Então eu entendo que em qualquer mercado a gente precisa se desenvolver. Tecnicamente, mas principalmente entender comportamento humano. Como as pessoas compram, por que compram, é pela dor dela, necessidade dela, não é pelo que eu acho. Já dizia o meu grande professor Juliano Cancian, sempre que eu achei alguma coisa na minha vida eu me ralei. Então eu percebo cada vez mais quando é nítido, quando a gente acha que entende o que é bom para o outro. Acha elogia. Exatamente. Legal. E para quem está nos assistindo, que é empresário, eu sempre falo, a gente está vivendo a era da desmarketização. Então, às vezes, vender realmente não é sobre sair oferecendo, porque a gente tem que saber quem está oferecendo. É que nem eu chegasse do nada para vocês e falasse, não, assim, eu tenho um evento aí que custa X mil reais, ou a mentoria Morfeu, eu sou o Bruno e eu quero te convidar para ir. Mas que Bruno? Quem é Bruno? Mas nem mentoria, nunca fiz, nem sei o que é. Agora, se eu educar a minha audiência, até como o Itaú fez na pandemia, né? Ao invés de ficar tentando abrir conta, começou a dar live de gestão financeira na pandemia. Então, gerou valor, né? E como que gera esse valor, né? Daí depois tu pode trazer a tua frase, né? Como a gente está com pouco tempo, eu queria, acho que a gente poderia ficar o dia todo falando, né? Eu quero trazer um pouco mais de agilidade nas nossas respostas para que a gente possa, talvez, trazer mais conhecimento e realmente da pessoalidade de vocês, né? Trazendo até para o Adão, né? O Adão sabe que eu, né, sempre tive pavor da política, nunca gostei de política, nunca confiei em político, acho que realmente é algo muito ruim. E a imagem que o político muitas vezes passa, né? E corretor também, sempre falei pro Éder, né? Que o corretor passa uma imagem muito ruim. Ontem a Cíntia estava me falando, uma mãe de uma amiga minha me mandou 1000 fotos de imóvel, ela não sabe quem eu sou, ela não sabe a minha necessidade, ela não me conhece, ela nunca conversou comigo. Então isso é muito ruim. Tu também é pastor, né? É outro público que todo mundo tem uma questão, né? Pastor quer tomar o dinheiro da gente, o vendedor também, né? E o político só quer o voto. Então a gente chegou num lugar muito interessante que eu quero que a gente possa trazer a visão de vocês, né? Então, por que tu decidiu entrar na política? Tu sabe que tu é hoje um dos únicos políticos que eu confio e eu gosto, né? Tem meu voto há bastante tempo já, mas eu quero que tu me diga, por que tu decidiu entrar na política para assumir o cargo de vereador, sendo que tu tem uma vida bem sucedida, tu não precisa mais de problema, tu não precisa ser julgado, tu não precisaria passar por nada disso, por que entrar na política e ser vereador em Santa Maria? Bruno, eu já vi muita gente boa, querendo ser ouvida, mas não tem voz. E na política tem uma expressão, só tem vez e voz quem tem voto. Ou seja, para você ser ouvido, precisa de alguém que esteja lá dentro para poder interceder por você, pedir por você, para que você possa alcançar muitas vezes aquilo que é de direito. Só que muitas pessoas buscaram e buscam ser ouvidas e muitas vezes não são ouvidas. Eu vou contar bem rapidinho assim para te entender, que me contaram já nessas caminhadas da campanha. A pessoa me disse assim, eu conto o milagre, mas não conto o santo. Uma pessoa próxima dela foi no gabinete de um vereador e lá no gabinete ela viu pelo cantinho assim da fresta o vereador lá. E o assessor disse que o vereador não podia atender naquele momento, que estava ocupado.
E ela disse, eu vi ele tomando um cafezinho, estava sozinho. Então, essas coisas que a gente vê faz com que a gente realmente saia da comodidade e pague o preço. Porque tem muita gente com necessidades, com dores e querem ser ouvidas. Tem necessidades e a gente vê tanta injustiça. A gente vê pessoas que não se importam verdadeiramente com o outro. E eu me importo. E eu vejo as dores. Então, nesses 8 anos que eu estou na prefeitura, eu vi muitas coisas boas, mas muitas coisas ruins. E o que a gente quer? A gente quer servir a comunidade. A gente quer realmente ser um elo de solução, de trazer as pessoas, ou a gente resolver, ou encaminhar para quem realmente pode resolver. E não ficar enrolando, não ficar mentindo, até porque as virtudes principais de um bom político é a verdade, é a autenticidade, é falar olho no olho com as pessoas e mostrar que realmente você é diferente. E o que as pessoas veem? E as pessoas têm a noção de político. Político é mentiroso, político é enrolão, político não quer saber do outro, só nos usa. Então, eu acho que a gente tem que mudar. E a frase do pastor norte-americano Martin Luther King, que ele falava assim, eu não me assombro com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. E eu pensei, poxa vida, se eu me considero bom, por que então não vou entrar na política? Eu vou enfrentar? Vou! Graças a Deus hoje, enfrentando e na campanha, as pessoas têm muito pouca rejeição para mim. Por quê? Porque eu olho nos olhos, eu me conecto com a minha verdade e com a verdade delas. E eu sei, e eu conheço as dores delas, eu sei o que elas estão passando, e eu sei o que elas estão esperando. Alguém que lute por elas. Eu vejo que, na minha visão, assim, não consigo te enxergar somente como um vereador, como um político, eu te enxergo como um comandante, como um governante, sabe? Então eu vejo verdade porque tu não tá falando de um futuro prometido, tu tá falando de um passado cumprido. Então isso é a verdadeira, né? É a verdade daquilo que tu faz. É o próprio Éder, eu falo pra ele também, tu não tá me dizendo, eu vou te ajudar a tomar tua decisão, o que ficar melhor pra ti, e ele tá trazendo uma ilusão pra mim. É assim que ele opera já, ele já tem um modo operandi de ser dessa forma. Então hoje a minha seletiva para escolher as pessoas que eu ando, até para a própria mentoria, são as pessoas que fazem aquilo que elas falam que elas vão fazer. Então eu vejo isso em ti. Essa é uma verdade e fico muito feliz que tu esteja se expondo por nós e com certeza eu tô assustado em ver tanta gente te abraçando, tanta gente falando de ti. Quando tu entrou na mentoria, o único que não te conhecia era eu, porque todo mundo já sabia quem era Adão Lemos, quem era, né, da PRF, da Defesa Civil, o que tu fez para Santa Maria na própria calamidade. Então assim, eu estou muito feliz que tu tenha se exposto, porque quando eu decidi ser empresário, eu tenho uma classe que é a Educação Física, que ela é realmente muito desvalorizada. A gente tem tanto conhecimento quanto um médico, né? A própria academia, eu acho realmente uma vergonha em Santa Maria, eu falo isso publicamente, ter tantas academias e elas não oferecerem de fato a qualidade, o carinho, o atendimento, porque chega gente diabético, depressivo, hipertenso, chega gente com obesidade, que é o que causa um dos motivos de depressão, e essas pessoas não são cuidadas, elas são verdadeiramente jogadas na academia e elas se frustram. Eu falo que assim, que a maior dor ou a maior perda que elas têm ali não é do dinheiro, mas é a decepção emocional de deixar de acreditar em si, porque ela acha que toda academia é daquele jeito. Então as pessoas não votam mais porque estão decepcionadas com o passado, elas não acreditam em algo novo, elas às vezes não compram um imóvel porque estão com medo que uma construtora não entregue o imóvel. Então a gente está aqui para realmente enfrentar um grande desafio, que é ir contra a maioria que realmente não entrega o que promete, que não fala. Até como empresário, quantas pessoas não confiam no empresário, acham que o empresário é aquele cara que só quer dinheiro para si. Eu abro para meus colaboradores os números, hoje eu falo, cara, eu preciso que a gente chegue nessa meta, eu dobro o salário de vocês. Se nós chegar nesse objetivo aqui, eu dobro o salário de vocês, não quero ganhar sozinho. Eu sou um cara que foi educador físico lá e eu sei o que é morar dentro da academia, não ser valorizado e eu construir valor. Então hoje, com 2 formações internacionais, quase 40 pessoas na equipe, eu luto pelo meu colaborador. Eu falo que eu deixei de atender para cuidar do meu colaborador e meu colaborador cuida do meu cliente. Então
Então essa é a minha visão em relação a isso também. Éder, o que tu tem a me dizer dos golpes imobiliários, de corretor charlatão que fica mandando 1000 mensagens, é nítido que o cara só está pensando na venda dele. Eu sei que tu é o oposto disso, então eu queria que tu me falasse qual que é a tua visão e a tua decepção, assim como eu tenho essa decepção na minha área, assim, qual que é a tua visão sobre isso, assim, tua angústia. Corretor de imóveis, de uns anos para cá, ele foi tido como uma oportunidade, como uma profissão milagrosa, né? Onde as pessoas vão entrar, vender imóveis e vão enriquecer. E o mercado de corretor de imóveis, ele é uma profissão que eu acho tão bacana que ela colhe todas as outras profissões. Hoje, na própria imobiliária aqui, eu tenho corretores que são administradores, são advogados, são arquitetos, são engenheiros, médicos, veterinários, agrônomos e são corretores de imóveis. Eu percebo que muita gente rotulou essa profissão e eu não julgo, acho que cada um sabe o que faz para si, mas quando tu pessoaliza assim que o corretor e tem um rótulo, né, de como faz, fala-se muito sobre as calças na canela, os sapatos sem meia, que o corretor de imóveis aí rotula, né? Eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque nós estamos trabalhando verdadeiramente com um dos maiores sonhos do ser humano. Isso tem uma responsabilidade que ela é gigantesca. Tu comprar um imóvel que depois da compra, a decisão que ela é quase que 100% emocional, tu fazer a compra e tu se arrepender, isso é uma das dores que eu não quero carregar na minha vida. Então, quando eu falo para um cliente meu e por vezes até se assusta, que eu digo para ele, na minha opinião, esse imóvel não é para você, por esse motivo, e ele para refletir, tá, mas eu achei que tu queria, na verdade, me vender porque é o teu trabalho, eu quero te servir, mas através de autoconhecimento e entendendo essa relação, onde é que eu consigo me conectar a ponto de extrair qual verdadeiramente é a tua dor, porque a maioria das pessoas, elas nem sabem o que elas querem, e no mercado imobiliário isso fica em evidência. Então me preocupa muito sim a facilidade que se tornou entrar no mercado imobiliário. Antes, no tempo que eu fiz o meu curso, foi para extrair o Cresci posterior, a gente tinha um tempo, uma bagagem, fui para a sala de aula, fiquei lá quase um ano estudando na FISMA, e hoje é muito fácil virar corretor de imóveis. Então, acabou esse mercado absorvendo muita gente, tem muito talento, tem muita gente promissora, mas tem muito profissional que ele veio só para sugar. E o que mais me assusta é a ponto das pessoas não querer se desenvolver. Eu sou corretor de imóveis, que eu já vendi outras coisas e vender imóvel é a mesma coisa. Não é, verdadeiramente não é. Então, essa relação de venda de imóveis, ela é algo que sobressai a tendência natural das coisas. Por quê? Porque tu ir numa loja comprar um bem de consumo, onde tu compra uma roupa e ela tem vida útil, é muito simples tu se desfazer. Comprar um imóvel, ele depende de muitas outras coisas. Tu imagina, a maioria das pessoas, elas trabalham a vida inteira para elas comprar um imóvel e viver a vida inteira pagando através do financiamento imobiliário. Então, esse desafio da escolha, ele tem que ser muito previsto, ponderado e analisado. Então, na nossa escola, ela é a escola que o servir ele é promissor na relação. Quanto mais eu servir ao meu cliente e entregar para ele uma base de consultoria, com 10 anos de mercado eu posso dizer que conheço um pouquinho do mercado, principalmente da nossa cidade, entendendo relativamente que o bom vendedor é o que melhor faz perguntas, porque eu tenho que atender esse cliente baseado na dor e necessidade do momento dele. Eu já cansei de ver profissionais levando um cliente para um lugar que tem piscina, que tem isso, tem aquilo, o cliente dizer, mas eu não quero a piscina, eu não quero o salão de festa. Então a gente tem que realmente entender o comportamento e não ser um mostrador de imóvel. Panfleteiro. Um panfleteiro também. Então a gente faz um trabalho aqui, eu costumo dizer, eu não tenho no meu coração, verdadeiramente não há de ser a maior de Santa Maria, mas a que entrega uma experiência diferente. Por isso que tudo que a gente investiu de ambientes aqui no nosso espaço é realmente para ter uma característica de lar. Quando um cliente investidor me liga e diz, Éder, ontem eu recebi uma mensagem de uma cliente de Santiago dizendo, Éder, te indiquei mais 2 amigas que tem que comprar um imóvel porque o filho vai estudar na cidade. Isso para mim tem valor, porque a indicação é fruto de alguém que já teve uma experiência e saiu feliz. Então isso é o verdadeiro cliente, é o que mais faz sentido. Às vezes a gente fica muito voltado à mídia, patrocinar, fazer ação para captar, anunciar, mas as pessoas que têm um bom relacionamento contigo e querem o teu bem e sabem que tu está disposto a servir, elas vão fazer isso com naturalidade. E às vezes o corretor fica no mercado buscando pessoas que ele nem conhece ainda para poder vender um imóvel. Aí tu tem 2 trabalhos, um é conquistar a confiança, que é o maior,
que tu vai ter que ter esse trabalho que é natural, e o outro é tu encontrar um imóvel. E às vezes ele não está auxiliando o vizinho, o amigo que está ali buscando a oportunidade. Por quê? Porque ele julga que ele entende a conta bancária do amigo. Então ele julga que o amigo tem ou não condição, que entra o eu acho, né? Então quando a gente para de querer esperar a todo momento aquela vantagem absoluta e tu dá atenção para o cliente naquele momento que tu nem sabe se ele ainda tem condição, porque corretor de imóveis é isso. Eu vou atender um cliente que por vezes eu vou mostrar 10 imóveis e nós não temos nenhum acordo que ele tem que remunerar porque eu gastei gasolina, tempo, telefone com isso. Então é um primeiro que é uma atividade de risco mesmo. A gente entra no risco do próprio negócio. Então eu vejo que para te ter sucesso na área de corretor de imóveis, primeiro, não abre mão de qualificação. Se qualifica, seja um bom corretor, um bom prestador, um bom servidor e principalmente te conhece. Cada vez que tu estudar sobre autoconhecimento e se desenvolver, tu vai entender um pouquinho de como que tu pode agir e atuar na vida das pessoas de uma maneira mais leve, tranquila e promissora. Sabe que aprendi muito contigo no mercado imobiliário e hoje eu mentoro muitos corretores, é um dos públicos que a gente opera, e eu vejo que o corretor ele vive na maioria das vezes uma crise de identidade. Ele não sabe quem ele é, então ele está tentando se encontrar. O mercado imobiliário está dando dinheiro, daí como diria Cortella, né? Vaca não dá leite. Tem que ir lá, tem que sentar, tem que botar uma bota para não cagar os pés, tem que amarrar o rabo da vaca para não ficar batendo em ti e realmente tirar leite. Eu tirei leite muito tempo da minha vida quando morava lá em Caçapava. Então ele tem que se encontrar, ele tem que saber quem ele é e se ele for corretor ele tem que ativar a identidade corretor, igual o empresário. Então hoje eu acho realmente uma coisa muito triste em Santa Maria, que tem muita gente cheia de sonhos, mas não se torna empresário, continua escravo da sua empresa, funcionário da sua empresa, do seu negócio, assim como o corretor vai viver na sobrevivência, assim como o empresário vive atrás de venda, venda, venda e esquece que não tem marketing extraordinário que venda um produto ruim. Então, de fato, tem que eu ser bom. Eu acho que são 3 fases da venda que eu falo, que é a descoberta, o encantamento e aí o fechamento. O pessoal já quer levar a pessoa que conheceu hoje para a cama. Já quer vender, não convida para um café, não quer descobrir quem o outro é. Como é que eu vou encantar alguém que eu não sei quem é? Né? Então tem que saber. Hoje eu conheço muito bem meu público. Se eu vou falar com a mãe lá na academia, ou se eu vou falar com a dor de um empresário, ou até de um médico que ele é sozinho na empresa dele, no consultório dele, não tem equipe, eu entendo o que ele está passando. Então, tu descobre e tu encanta e aí tu vai pro fechamento, né? Mas tem que considerar, como tu disse, conversar, conhecer aquela pessoa. Se ela não é levemente agradável ou simpática ou realmente tem uma mínima conexão, não vai conseguir avançar, né? Pra gente acabar, acho que tá faltando 2, 3 minutinhos. Deixa tu terminar que eu vou pra próxima pergunta. Tu ia falar? Não, eu ia comentar que às vezes as pessoas condenam a metodologia que a gente traz no mercado porque nós não somos da relação da agressividade. Nós não empurramos nada, seja para investir, seja para a primeira moradia. Eu costumo dizer para o corretor, se tu entender que o teu cliente não está seguro e confortável, relaxa, não é o momento dele. E ali está a oportunidade de a gente realmente gerar valor na vida dele. Porque de modo geral os vendedores vão querer que ele vá para o contrato e nós não queremos verdadeiramente que faça isso para depois ficar um peso da nossa consciência de ter agido de uma maneira que não foi coerente com o que realmente importava para esse cliente. Então, quando tu vai para o viés da consultoria, analisa o teu cliente, analisa o comportamento, o que ele espera dessa relação, qual é o estado atual para entender o estado desejado, tu se torna leve. Quando tu se torna leve, tu conecta, porque a pessoa entende, cara, não é mais um querendo me empurrar alguma coisa. Eu recebo seguidamente mensagem ou ligação de pessoas que já passaram junto na minha carreira como corretor. Éder, eu tô trabalhando, correndo e não tô vendendo. E eu costumo dizer, é porque tu tá focado na venda. Não, o foco não é a venda. Bota o dinheiro na frente do cliente. Exatamente. Quanto mais tu correr atrás do dinheiro, mais o dinheiro foge das tuas mãos. Então o foco não é o dinheiro. O dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. Hoje nós estávamos falando de uma pessoa e eu comentei assim, essa pessoa não está dormindo bem, essa pessoa não está comendo às vezes, essa pessoa não está conseguindo parar para fazer exercício. Eu falei para essa pessoa assim, ó, imagina que se tu fosse um corretor de imóveis, tá obeso, cheio de vícios, bebe, enfim, usa drogas, sei lá, fuma, o que tu faz? E tu vem me oferecer uma venda. Tu não tem tempo com a tua família, tu deixa claro para mim que tu não quer o meu dinheiro para priorizar a tua família, porque tu não prioriza isso. Tu prioriza o dinheiro, tu tá colocando o dinheiro à frente. Então, como é que eu vou confiar em fazer negócio de alguém que não investe em si, que não cuida de si e que bota sempre o dinheiro à frente? Esse cara é ganancioso, ele quer mais dinheiro da vez para alimentar seus vícios, suas vaidades. Ele quer comprar um carro melhor só para ele, não pensa no cliente em primeiro lugar, né? Então eu vejo isso muito claro, assim. Falando ainda desse ponto que a gente está dizendo, sobre
realmente ser melhor, investir em si, assim, eu quero perguntar para ti, Adão, um jogo rápido também para a gente poder acabar. Qual o maior investimento que o ser humano pode fazer? O maior investimento é em si, em conhecer a Deus. Eu digo que a pessoa que busca conhecer a Deus e conhecer a si, se desenvolve melhor conexão com Deus e melhor conexão com o próximo. Se as pessoas entenderem isso, para poder fechar, são os 2 mandamentos principais da Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso resume tudo. Legal. Agora no dia 5, nós vamos estar lá no Acelera, então, junto com o Éder e com todo um time de peso lá. Estou muito honrado em estar ao lado de grandes palestrantes. Eu hoje que é o meu maior sonho, é seguir a carreira de palestrante para levar minha mensagem mais longe. Então, eu sou muito grato a ti, Éder, por me dar essa oportunidade, por estar ao lado de grandes palestrantes também e principalmente ao teu lado, né? Que é alguém que eu admiro, que eu sei dos teus valores. Então, dia 5, no Hotel Itaimbé. Qual que é o horário, lembra, Éder? A partir das 14 horas até as 19 a gente vai ter imersão lá junto aos palestrantes. Legal. Então, dia 5, no Hotel Itaimbé, a partir das 14 horas, é uma imersão com vários profissionais de várias áreas. A gente vai estar falando, eu pessoalmente vou estar falando de gestão emocional e o segredo dos grandes líderes. Vamos falar de Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, falar de Jesus, falar de vários líderes. E eu tenho um outro convite, que é no dia 8, né, a gente inaugura a nova fase da Mentoria Secreta, que também vai ser no Hotel Itaimbé. A Mentoria Secreta, que é um clube de network para você buscar sabedoria, fazer negócio e realmente sair de lá um ser humano melhor. Então a gente vai falar de liderança, vai ser sem dúvida uma das maiores mentorias secretas que a gente vai fazer até hoje em Santa Maria. Você que é líder, clica em algum lugar da tela e vem viver essa experiência com a gente, fazer parte desse momento. Como é os nossos últimos minutinhos, uma pergunta rápida assim. Teu maior valor em uma palavra ou uma frase? Servir. Meu maior valor é servir porque eu aprendi e compreendo, e para mim é uma crença minha, né, que o servir desbloqueia o receber. Mas isso não baseado relativamente no tempo da troca. Eu entendo que a reciprocidade ela para nas pessoas que têm um coração ensinável. Então, mediante a servir, é a tendência natural que eu seja ajudado também e essa relação equilibra. Então, para mim, eu prefiro ficar na cadeira de serviço muito, porque eu entendo que aí está o grande ouro nas relações. Legal. Tu sabe, né, que eu na Mentoria Morfeu sempre entrego o livro Mais Esperto que o Diabo, que hoje é um best-seller, né, no Brasil aí, que um dos maiores livros de inteligência emocional, porque tem aquele diálogo onde Napoleão Hill conversa hipoteticamente com o diabo, né, um arquétipo ali. Então eu queria te perguntar assim, né, que também quem tem interesse em saber e fazer parte dessa imersão, é só entrar em contato com a gente. É a primeira vez que a gente vai fazer ela, vai ser toda uma leitura do livro e realmente experiências práticas, né? Quem é Deus para ti em uma palavra? Tudo. Quem é o diabo? Minha sombra. Legal. Aquele que está oculto. Muito bom. O que é para ti hoje realizar esse sonho para um cliente de comprar sua primeira casa? Quando eu deito à noite para dormir e eu vejo que Deus me colocou num lugar onde eu tenho um prazer no que eu faço. Eu fico tão feliz quando eu vejo um sorriso de uma pessoa que conseguiu alcançar algo que é tão desafiador, que depende de fatores internos e externos, e quando essa pessoa realiza e tu vê a família conectada, as pessoas comemorando e vibrando para aquele passo, porque nós estamos aqui para trabalhar e fruto disso a gente realizar nossos sonhos. E quando a gente faz parte dessa realização, a gente se sente útil à sociedade. Então, para mim, eu sou apaixonado pelo mercado imobiliário, eu vivo intensamente isso e eu trabalho com uma energia que, para mim, é muito gostoso estar aqui. Para mim, não existe um peso de ficar aqui até 10 horas da noite. Eu tenho realmente um prazer no que eu faço. Então, eu gosto de contribuir no mercado imobiliário para ver sorrisos. Legal. Eu vou dar um recado também para a galera que está nos assistindo em relação a isso. Para você que ainda não tem dinheiro para comprar um imóvel aqui na Éder Ribeiro, não esqueça que antes do imóvel, a gente tem que construir um lar dentro da nossa casa. Então não adianta, eu sempre falo para a Cintia, não adianta eu comprar um imóvel de 1 milhão para ir brigar dentro dele, né? Não adianta eu comprar um carro de 500 mil para nós brigar num carro mais luxuoso. Então antes da gente ter esse patrimônio, o maior patrimônio seja verdadeiramente a nossa alma, aquilo que a gente pode levar depois da nossa morte. E aí, trazendo uma coisa muito importante para ti, que é para nós finalizar, eu tenho uma missão na Terra, que é conquistar aquilo que eu vou poder levar depois, porque o corpo é mortal, mas a alma é eterna. Então não adianta eu ter 1 milhão na minha conta, mas não ter sabedoria. Não adianta eu ter riqueza material e não ter riqueza espiritual. Então a riqueza espiritual vai ser eterna na minha alma, eu vou conseguir levar ela depois. E eu queria que tu dissesse para nós, que a gente fala muito de legado,
eu sei que tu é um cara que não sai por aí pedindo voto, tu não é um cara que fica se promovendo em cima da política, eu vejo que tu quer realmente servir. E eu queria que tu me dissesse, assim, se tivesse uma frase, algo simples, assim, para as pessoas que estão aqui conhecendo o Éder, conhecendo o Adão, que legado tu gostaria de deixar? Se realmente hoje, talvez fosse o último dia da tua vida, tua missão foi cumprida, qual foi o legado que tu gostaria de deixar para as pessoas, assim? O maior legado é conhecer a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos conhecemos e a gente começa a ter a possibilidade de conhecer as pessoas. Então, quando nós nos conectamos com Deus, nós nos conectamos com nós mesmos e começamos a ver o outro como ele é. Então, conhecer a Deus é o maior legado que existe. E quanto mais a gente se afasta de Deus, mais a gente se afasta de nós, porque Ele é o Criador, né? Ele é o que projetou, nós somos um projeto que nasceu para dar certo, né? Então, quando alguém quer tirar a vida, é uma coisa que me entristece, porque, como eu diria lá, na primeira nobre verdade de Buda, ele meditou por alguns dias e chegou a uma conclusão que a vida tem sofrimento. É a primeira nobre verdade. O ser humano que não entender que a vida tem sofrimento, ele não vai viver. A vida tem sofrimento, aceita que tu vai sofrer. Agora tu pode sofrer na zona do sofrimento ou sofrer na zona do crescimento, que é o que vai gerar resultado. Então, se a gente entender e aceitar que vai ter sofrimento no casamento, por melhor que ele seja, vai ter sofrimento quando busca Deus, é deserto. Então, eu sempre falo assim, acho que é uma coisa que tu prega para as pessoas também, delas buscarem serem mais ambiciosas. E quando tu diz ambicioso, eu entendo que não é passar por cima de ninguém, mas é realmente se esticar, sabe? Então vou dar um outro conselho para todo mundo, eu acho que vocês nunca ouviram falar isso, assim, a gente precisa dar o passo maior que a perna. Porque se a gente continuar dando os passos conforme a perna que eu tenho, eu nunca vou esticar o meu passo. Então, às vezes, a gente tem que dar o passo maior que a perna, às vezes a gente vai ter que parcelar um imóvel, a gente, às vezes, vai ter que ter a coragem de ir lá falar em público e dar um passo maior do que aquele momento que eu achava que eu podia dar. Então, eu vejo que Deus é o cara que nos incentiva, dá o passo maior que a perna, que eu vou te ajudar a esticar a tua perna nesse momento. E para avançar, a gente vai ter que entrar em desequilíbrio. É isso aí. Porque equilíbrio não tem avanço. É a mesma coisa que caminhar. Quando eu paro, fico parado no mesmo lugar, eu estou em equilíbrio, mas não eu tem parei, movimento. Não tem movimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a essas expressões também. Viver em equilíbrio. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar abrir mão de alguma das razões que a gente acredita ser o melhor para nós para poder avançar. Mas isso é importante que a gente entenda que tem momentos para tudo. Escolha qual é o teu momento, para qual direção, aonde tu vai acelerar, porque naturalmente existe um preço a pagar em toda decisão. Então escolha os teus momentos, faça o seu planejamento e procure não perder o teu foco. O equilíbrio, para ficar claro para quem está nos vendo, é assim, ó, eu às vezes entro em equilíbrio, eu começo a academia e agora que eu comecei a academia eu posso comer, então eu equilibrei. Claro, agora eu faço academia, eu posso comer. Não, agora eu ganho 20 mil, agora eu posso gastar 20 mil. Entrei em equilíbrio de novo. Então o jogador bom é aquele, não é o que equilibra a partida, é o que desequilibra a partida. Ele chegou e jogou mais que os outros. É isso que a gente quer fazer de fato, né? Então, pra gente fazer as duas últimas perguntas, pra ti, se hoje fosse o teu último dia na Terra, qual é o legado que tu gostaria de deixar para o teu filho, para tua esposa, para as pessoas que tu ama, assim, para quem te segue hoje e se inspira em ti? Que eu cumpri a minha missão enquanto ser humano, que deixei uma sementinha aqui no coração das pessoas que eu me conectei e que eu pude transformar de alguma maneira a sua vida através de novas ferramentas, das novas oportunidades que a gente gerou em conjunto e parceria, e que quando eu estiver lá dentro do caixão as pessoas possam estar dizendo que de alguma maneira eu fiz sentido nessa caminhada, e quando estivemos juntos na jornada a gente trocou experiências, tivemos momentos de fraqueza, de prosperidade. Isso é o que faz sentido na nossa vida, que a gente possa avançar se curando das feridas no meio do caminho e lá no final a gente entender que fizemos o melhor que a gente podia na condição que a gente tinha, enquanto a gente não teve condições melhores ainda para fazer, que nem disse um magnífico Cortella sobre o tema, né? Legal. Última pergunta para ti, Adão. Eu acho que tem muitos podcasts que eu ouço que o pessoal fala, deixa uma mensagem para a humanidade inteira e tal, e eu gosto de ser um pouco mais realista. A gente está tentando ajudar a nossa cidade, o nosso meio, o nosso ecossistema, e tu faz parte hoje do meu também. Se tu pudesse olhar para a câmera agora e deixar uma mensagem para Santa Maria, quem é o Adão, o que o Adão pode entregar para a cidade, deixar esse recado especial, e sabendo que 298 mil habitantes, acho que a gente tem em média aí, todos eles vão ouvir. O que tu deixaria de mensagem? Pode deixar esse recado. Eu quero falar para você que está ouvindo esse podcast que Adão Lemos é uma pessoa que vai servir a comunidade de Santa Maria. Adão Lemos é alguém que vai trabalhar. Eu não prometo, a minha promessa é trabalho, a minha promessa é ouvir você
ouvir as tuas dores, ouvir as tuas necessidades e trabalhar e lutar por ti. Talvez alguns não nós vamos receber, mas eu procuro sempre transformar o não no sim. Eu procuro sempre trabalhar para que a gente possa efetivamente achar e encontrar uma solução. Eu quero ser os teus ouvidos, eu quero lutar por você, eu quero te representar e que nós possamos ter uma Santa Maria melhor, uma Santa Maria com mais saúde, uma Santa Maria com mais educação, uma Santa Maria com mais segurança, uma Santa Maria com mais emprego. É isso que nós queremos, é isso que nós vamos trabalhar de uma forma muito intensa nesses próximos 4 anos. Pode contar comigo. Éder, assim, olhar para a câmera, 298 mil pessoas vão receber essa mensagem, se Deus quiser. Qual é a mensagem que tu deixa de inspiração, seja para as pessoas de Santa Maria, seja para o povo santamariense, seja para os corretores, para as famílias, enfim, que mensagem o Éder deixa para... Quem é o Éder e que mensagem ele deixa para essas pessoas? Eu acho que cada vez mais a gente tem que se importar com o outro, com o ser humano. O mundo está muito cheio já de vilões, muito cheio de maldade. E eu acho que está no momento cada vez mais da gente se reencontrar e entender o que tem valor verdadeiramente aqui, que são as relações, o quanto a gente pode impactar um na vida no outro, o quanto a gente pode andar de mãos dadas e a gente poder aprender um com os outros e transformar as nossas vidas. Porque enquanto estamos aqui hoje, tem pessoas pedindo e suplicando por uma comida, sobre uma bênção, sobre uma regeneração em sua saúde. Então, de a gente ser mais grato pelo que a gente já tem, da gente parar de julgar, condenar as pessoas e olhar para dentro e ver o que realmente a gente pode fazer para melhorar e para mudar. Porque eu aprendi na passagem desses anos todos que cada vez que eu mudo, tudo muda. Então olha para dentro e olha no espelho e reflete sobre quais as decisões que a gente tem tomado, porque o caminho que eu estou seguindo e percorrendo e as dores e os espinhos nesse caminho, ele é fruto do que eu plantei lá atrás. Então, quem sabe verdadeiramente o que planta não temerá a colheita. Então, procure semear e plantar coisas boas na vida das pessoas, porque Deus naturalmente vai abençoar e porque Deus ama você, Ele quer para você a melhor experiência possível. Entenda que quando o desafio vir, não é Deus te condenando, é Deus te mostrando que não é o caminho ou que tu precisa desse obstáculo para te poder se desenvolver, porque nós somos seres a serem desenvolvidos e isso vai perdurar até nos nossos últimos dias. Então olha para dentro, reflita sobre as suas atitudes e veja de que maneira você pode contribuir cada vez mais na vida das outras pessoas. Legal. Então, para finalizar, né, eu quero agradecer vocês por esse momento. Com certeza a gente ficaria muito mais tempo aqui. Dia 5 a gente, além do evento, né, tem algumas pessoas que vão poder acessar o nosso tempo após o evento, vai ser muito legal. E eu digo para vocês assim, eu posso prometer que eu vou fazer meia hora de palestra, eu posso prometer que eu vou fazer 1 hora só de podcast, mas é assim, eu amo verdadeiramente ouvir as pessoas, me relacionar. Depois que eu consegui destruir o meu ego e acabar com ele, eu entendi que nunca é sobre mim. Então hoje, meu maior sonho, talvez o mais egocêntrico de todos, não é ter um Porsche, não é talvez ter a casa mais luxuosa, mas é em algum momento ver a minha filha me aplaudindo pelo pai que eu consegui ser para ela. Seja pela coisa mais boba que ela já cantou para bater o palmo quando eu estava cantando para ela, seja porque eu levei ou busquei ela na escola. Então hoje a minha felicidade não está daqui 10 anos, ela está aqui nesse momento, são coisas que estão ao meu alcance, porque senão a gente sempre vai buscar nossa felicidade num lugar que não é hoje. Então, se eu ainda não tenho imóvel, faz um lar dentro, que um dia ele vai ser maior e o lar já está construído. Se hoje eu não tenho talvez o carro que eu quero, eu vou andar a pé, mas vou valorizar isso. Então, eu acredito verdadeiramente que todo mundo tem o que merece. Deus é um Deus justo. É a gente que é egocêntrico, que acha que merecia mais. E se eu acho que eu sou merecedor disso, eu tenho que lutar por isso com toda a minha força. Então, assim, eu sempre falo, não se poupe. Pare de se poupar, porque as pessoas elas se poupam, esperam um salvador ou esperam que alguém faça algo por elas e nós não podemos mais fazer a parte das pessoas. A gente realmente tem que fazer a nossa e quem não quiser avançar, que pague o preço pelas suas decisões, assim como a gente está pagando pelas nossas. Então, 5 minutos, quanto vale 5 minutos com alguém que precisa da gente? 5 minutos numa despedida, 5 minutos quando alguém está triste, 5 minutos às vezes pra gente que a gente tem que se dar. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês e agradecer a companhia e a verdadeira amizade que eu sei que tenho com vocês. Então, muito obrigado, foi uma honra, obrigado a Éder Ribeiro Imobiliária, a Adão Lemos, agradecer a Let's Move que também está no andar de cima aqui, que é o nosso sonho sendo colocado em prática e vamos construir uma Santa Maria melhor, líderes melhores, que essa é a nossa missão. Então, tamo junto. Bom. Muito obrigado. Valeu. Aí.